noite escura da alma, tu vens comigo andar. Oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Graça e paz, irmãos. É uma alegria para nós estarmos reunidos nessa noite na casa do Senhor, para juntos celebrarmos o Senhor que é digno de toda a honra e toda a glória. É um prazer para nós receber todos os irmãos aqui. Gostaria de convidar os irmãos a olhar para o lado, dizer uma boa noite, demonstrar o seu amor. Se você não puder cumprimentar, faça um aceno aí para o seu irmão que está próximo de você. Como é bom estarmos reunidos juntos, louvando e adorando ao Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 27. Nós leremos dos versos 1 ao 4. Salmo 27, do verso 1 ao 4. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Que palavra maravilhosa é essa, né, irmãos? A confiança do salmista, que ainda que situações difíceis sobrevenham sobre ele estará confiante. É assim que o cristão, é assim que o servo de Deus pensa. Nós podemos passar por lutas, irmãos, nós estamos isentos disso. Podemos passar por tribulações, angústias, mas uma coisa nós temos a certeza: o nosso Deus é quem nos guia. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Não terei medo de nada, porque o Senhor está comigo, o Senhor está conosco. Amém, irmãos? Vamos continuar louvando e adorando esse Deus maravilhoso, Ele é digno. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos vocês. Tá frio aí?
bastante, né? Mas a gente pode se aquecer pela presença, mas também pelo Espírito de Deus que nos une em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Coloque-se de pé e vamos juntos glorificar o nosso Deus cantando. Vamos com as palmas, dá para esquentar, vamos lá. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Ergam-se os corações ao que no alto trono está. E o que era, o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que era, o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. e as palmas. Abram-se. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram-se os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se em nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Ergam-se os corações ao que no alto trono está. O que era, o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que era, o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Teu reino, Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. e o que é? O que era, o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que era, o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Teu é o reino, Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. é o reino, Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. amém. Louvado seja o nosso Deus. Essa próxima canção, meus irmãos, ela nos lembra de algo que nós não podemos nos esquecer, nunca. É de termos um coração voltado em gratidão a Jesus Cristo. Nós hoje podemos nos reunir como povo santo de Deus, como um povo justificado pela fé no nosso Jesus Cristo, mas que desfruta agora dessa posição de filhos amados juntos.
Isso porque Cristo nos comprou. Isso porque o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente para proporcionar isso para nós. Se tem algo que pode aquecer o nosso coração nessa noite, é a convicção de que o nosso Deus nos salvou, o povo santo dele, e por isso nós devemos ser gratos. Amém? Vamos cantar juntos com gratidão no nosso coração. A cruz e seu mistério não posso entender. No Calvário agonizou o Deus santo e justo, ao Filho esmagou e o fez por mim do amargo fel beber. Vamos juntos, Jesus. Jesus, teu sangue me lavou. Obrigado, de Deus a ira toda apagou. Obrigado, inimigo fui, agora estou à mesa. Obrigado. Sacrifício que me aproximou, agora teu amigo sou. Tua gloriosa graça derramaste a mim, mercê e bondade, ó Deus, que não tem fim. Jesus, Jesus, teu sangue me lavou. Obrigado, de Deus a ira toda apagou. Obrigado, inimigo fui, agora estou à mesa. Obrigado. De minha alma, amor, quero viver pra ti. De minha alma, amor, quero viver pra ti. de minha alma. De minha alma, amor, quero viver pra ti. De minha alma, amor, quero viver pra ti. Jesus, Jesus, teu sangue me lavou. Obrigado, de Deus a ira toda apagou. Obrigado, Jesus, teu sangue me lavou. Obrigado, de Deus a ira toda apagou. Obrigado, inimigo fui, agora estou à mesa. Obrigado. mais uma vez, Jesus. Jesus, teu sangue me lavou. Obrigado, de Deus.
nossos corações em gratidão, devotos a Ti, Pai, estejam dia após dia. Que o Senhor contemple a alegria que há em nós, de poder sabemos, ó Pai, que somos Teus, filhos amados, remidos, unidos e ligados pelo Teu precioso sangue. Essa é a nossa oração em louvor a Ti, em nome de Cristo. Amém. Você pode se assentar. Amém. Eu quero chamar aqui à frente as nossas crianças. Elas vão subir para o culto infantil. Nós vamos orar por elas. Muito bem. Aqui estão as nossas bênçãos, né? Vamos estender uma das mãos à frente, irmãos, para nós orarmos por as nossas crianças. Pedir para que Deus as abençoe. Nós fazemos isso continuamente. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos pelas nossas crianças, estendemos nossas mãos, clamando a bênção do Senhor sobre elas, Pai. Nossas crianças são bênção do Senhor, Pai amado, um presente que o Senhor deu à Igreja Batista de Vila Moraes. Senhor Deus, nós estendemos nossas mãos, clamando que o Senhor continue a abençoá-las, guardá-las, onde quer que elas estejam, Pai. Que o Senhor permita que essas crianças cresçam nos Teus caminhos, aprendam mais de Ti. Agora no culto infantil que elas terão, que elas possam ser instruídas na Sua palavra, Senhor Deus, que elas possam continuar lá adorando ao Senhor também. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças poderão subir nesse momento. Nós temos, irmãos, um final de semana. Esse próximo final de semana para a gente vai ser um próximo final de semana bem interessante, com bastante atividades aqui em nossa igreja. Então a gente gostaria muito que os irmãos estivessem atentos para que os irmãos possam participar, não perder nada, né, dessas atividades, os irmãos possam estar envolvidos. Então nós vamos assistir aqui um primeiro vídeo, né, já falando dessa atividade que vamos ter aqui no domingo, que cremos que vai ser bênção para a nossa igreja. Olá, igreja! Mais uma programação vem por aí. Olá, igreja! Olá! Quando? Será dia 26/6, às 18 horas. 52 anos da MCM, Mulheres Cristãs em Missão. Com o tema Mulheres que Florescem e Frutificam. Vocês não podem perder. Traga seus familiares e amigos também. Com certeza, todos sairemos edificados para a glória do Senhor. Vocês viram aí a animação, as irmãs vão comemorar 52 anos da MCM, então já... Olá, igreja! Opa. Mais uma programação. A animação está grande. Amém. Cremos que vai ser bênção, as mulheres estão aí programando, vamos ter uma preletora no próximo domingo à noite, falando aqui, pregando, com esse tema, né? Mulheres que florescem, né? Mulheres florescer. Cremos que vai ser bênção de Deus, então se programem para trazer mulheres, convidados, vai ser um dia bem festivo aqui, as irmãs estão muito animadas para esse dia, cremos que vai ser bênção. Quero também dizer que na sexta-feira vamos ter uma programação muito especial aqui em nossa igreja, quero chamar a irmã Cris para falar sobre isso. Boa noite, meus amados. Então, como ele disse, sexta-feira a gente vai ter o nosso sopão, a gente vai fazer uma saída e a gente vai conseguir ser igreja lá fora, né, nas ruas, talvez da Avenida Jabaquara, é o que a gente tem imaginado. E você, meu irmão, que nos assiste, ou vocês que estão aqui, não pode ficar de fora. E tem várias formas de você estar dentro disso, né? Você pode nos ajudar com oferta, você pode nos ajudar vindo fazer o sopão na sexta-feira, a partir das 16 horas, 15 horas mais ou menos, a gente já vai ter gente aqui na igreja, já preparando, né, o sopão que a gente vai distribuir. E você também pode ajudar com roupas, né, com agasalhos. Hoje eu acho que é um dia bem propício, né, para a gente falar disso,
porque está bem frio e é muito difícil, né? Passar frio, a gente às vezes, como que a gente faz? A gente pega quase tudo que a gente tem em casa e vai colocando, e aí a gente para pensar nas pessoas que não têm essa oportunidade. Então a gente pode aquecer as pessoas com o agasalho, mas tenha certeza que a gente aquece muito mais com a nossa presença lá. Meu irmão, se você não tem como nos ajudar, não tem problema dessa forma, porque a sua oração também faz toda a diferença. Você está orando por esse projeto, você está orando por essa saída, para que Deus nos abençoe e para que aqueles corações, né? A gente nunca sabe quem a gente vai encontrar na rua, e aí aquelas pessoas que nos encontrem, que a gente consiga falar para eles de um Deus que transforma todas as situações e de um Deus que pode nos levar e que nos leva para a vida eterna a partir do momento que a gente aceita Ele como único e suficiente Salvador. Então, meu querido, eu conto com vocês, nós da Ação Social, eu e o Nildo, entre em contato conosco, com o pastor, enfim, entre em contato conosco e faça parte disso. Deus abençoe. Amém. Então, irmãos, estão convidados para essa sexta-feira. A gente deve sair daqui por volta das 9h30, não é isso, irmã Cris? Da noite, né? As irmãs vão chegar um pouco mais cedo, mas se você não puder vir para ajudar a preparar, você pode vir também para ajudar a ir, né? E a gente vai sair daqui umas 9h30. Temos ali cerca de 100 sopas, né? São 100. A gente vai preparar 100 sopas para alcançar aí 100 pessoas. Queremos que isso vai ser bênção. Também no sábado vamos ter uma programação bem interessante aqui em nossa igreja. Vou chamar aqui o Felipe para falar sobre isso. Pode falar, fica à vontade. Graças a Deus, mais uma vez, meus irmãos. A pergunta que eu fiz no mês passado, vou fazer de novo, se vocês estão treinados. Os jovens, levantem a mão, por favor. Gostei de ver. Muito bem, Ivanildo. Próximo sábado nós teremos o nosso Trocando as Lentes. E o que é esse projeto aqui? É um projeto que a gente iniciou, onde a gente reúne nossos jovens de 8 a 80 anos, tá bom? E a gente procura enxergar tudo aquilo que o mundo oferece para nós a partir dos olhos de Deus. Como assim? Os filmes que nós assistimos, as séries que a gente tem contato, as músicas que a gente ouve, enfim, o mundo que promove muita coisa para a gente, como que a gente tem que digerir essas coisas, de modo que a gente não precise se afastar totalmente para viver como se não fosse desse mundo, alguém, um alienígena, enfim, etc., mas como se a gente fosse pessoas que têm maturidade suficiente para poder encontrar os pontos de conexão e também aquilo que diverge para que a gente faça tudo de fato para a glória de Deus. E sábado a gente vai pensar um pouquinho a partir de uma série muito famosa do ano passado. Alguns irmãos acho que talvez assistiram, Round 6, uma série em que várias pessoas se reúnem para, enfim, participar de um jogo lá que coloca a vida e a morte em xeque lá. E qual que vai ser o tema? Round 6 e a maldade que habita em nós. Então a gente vai pensar um pouquinho em como Round 6 mostra a pecaminosidade do ser humano. Então, você está mais do que convidado e convidada para estar com a gente na semana que vem, sábado, às 19 horas. Valeu. Tudo bem, olha aí. Sexta-feira temos ação social. Sábado, às 19 horas, temos o culto dos jovens, né? Encontro dos jovens, aí, trocando as lentes. Domingo, o culto das mulheres, né? À noite. E também, não podemos esquecer, irmãos, no próximo sábado, nós teremos aqui em nossa igreja às 14h30, 14 horas? 14 horas nós teremos aqui em nossa igreja um trabalho evangelístico, uma saída evangelística. Então, pastor, a gente está fazendo muita coisa. Pois é, irmãos, a igreja é uma igreja que está sempre atuante e precisa estar atuante em muitas áreas, né? Então, ação social, evangelismo. Já tivemos aí no sábado retrasado uma saída evangelística, foi bênção, tivemos aqui uma saída, falamos com as pessoas, eu falei até sobre isso no domingo passado. Então, você gosta de evangelizar, gosta de conversar com as pessoas, de falar com as pessoas, venha, vai ser bênção, e pode ser jovem, adulto, idoso, não tem problema. Na rua a gente encontra todo tipo de pessoa que precisa ouvir um pouco sobre Jesus, e desde jovem, adolescente. Então é muito bom quando a gente tem jovens envolvidos, adolescentes, porque falam, né, com esses outros adolescentes, irmãos mais velhos também. Então todos são convidados para essa ação evangelística. Começa às 14 e termina às 15. Então 1 horinha só de evangelismo, mas que a gente sabe que isso vai ser bênção na vida de algumas pessoas. Tá bom? Então,
Não se perca na programação. Essa semana aí nossa equipe de mídia vai mandando os comunicados para os irmãos para se lembrarem e ser bênção na vida dos irmãos, tá bom? Eu quero lembrar aqui também, domingo pela manhã, nós falamos com os irmãos a respeito desse novo tempo que a gente está vivendo, de nova onda de Covid, né? E muitos irmãos têm perguntado, pastor, como a nossa igreja vai ficar em relação a isso? Vamos voltar a usar máscaras? Vamos recomendar? Irmãos, ainda não há uma obrigatoriedade de uso de máscara em local fechado. Isso não é obrigação. No entanto, a gente pode, como igreja, recomendar que isso seja feito, né? Não vamos também impedir que nenhuma pessoa entre ali pelas portas sem máscara, porque não é obrigatório. Mas a gente gostaria de consultar os irmãos, se os irmãos entendem que isso é a melhor postura que a nossa igreja deveria adotar a partir de agora. Então, se essa for a melhor postura, se os irmãos entenderem assim, a gente vai colocar nas nossas redes sociais esse comunicado de que há um entendimento dos irmãos da igreja que a gente recomenda, né, palavra importante, recomenda que todos aqueles que puderem venham para a igreja de máscara, tá bom? Então, os irmãos que são favoráveis, aqui só para fazer uma consulta mesmo aos irmãos, que a gente faça essa recomendação do uso de máscara, por favor, levanta a mão, não precisa ser membro não, quem está presente aqui, pode levantar a mão se você acha que é recomendável. Muito bem, pode baixar, obrigado. Temos aqui uma maioria, nem olhei para trás. Muito bem. Então a gente vai fazer isso, irmãos. Vamos recomendar aos irmãos, né? A ampla maioria dos irmãos aqui recomenda isso. A gente vai colocar em nossas redes sociais. Então, os irmãos ficam assim. Os irmãos estão acompanhando pelas redes sociais. Próximo culto, quarta-feira, né? Se os irmãos puderem, venham todos de máscara. Ah, pastor, eu não gosto, me faz mal, não sou obrigado. Verdade, você não é obrigado. Então você pode vir do jeito que você achar melhor. Mas a gente recomenda, tá bom? Que os irmãos comecem então, possam vir de máscaras. Ok? Quero também agradecer nesse momento ao Tiago, que está nos visitando essa noite. Cadê o Tiago? Quem é o Tiago? Tiago, bem-vindo, Tiago, nosso meio. Tem mais algum visitante conosco hoje? Levanta a mão, só quem está nos visitando aí pela primeira, segunda, terceira vez. Não? Muito bem. Mãe Deza, esposa são da casa já, né? Mas bem-vindos também, Mãe Deza, esposo. Mais alguém que está nos visitando? Muito bem. Como que a nossa igreja disse para os nossos visitantes, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem, bem-vindos, viu? Em nome de Jesus, que vocês sintam-se bem em nosso meio e voltem mais vezes. Para ajudar, muito bem. Para ação social, quem quiser pode vir, jovem, adolescente, a irmã Cris está lembrando aqui. Muito bom, legal. Muito bem, nós, nesse momento, iremos falar sobre dedicação, né, de dízimos e ofertas. Quero chamar aqui a nossa irmã Sheila, que fará esse momento. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Glória a Deus, porque a nossa igreja está ativa, muita coisa para fazer, e nós temos que louvar e agradecer o nome do Senhor por isso, amém? Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Marcos. Eu quero ler com vocês essa estrofe, essa parábola, na verdade, que é bem conhecida, mas eu queria compartilhar com vocês e que possamos refletir sobre ela nessa noite. Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44. Marcos 12, 41 ao 44. Diz assim: a oferta da viúva. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão, colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Esse momento é um momento muito gratificante, quando a gente entende a importância de ofertar na casa do Senhor.
há muita alegria e muito contentamento em entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Muitas vezes algumas pessoas se sentem incomodadas com esse momento de ofertar ao Senhor, porque ainda não entenderam a satisfação, a alegria que há em entregar ao Senhor, porque Ele tem feito muita coisa por nós. E Ele fez e nos entregou a coisa mais preciosa, que foi a nossa salvação. E lendo essa parábola, a gente percebe que Jesus observava a atitude dos fariseus e também daquela viúva. E trazendo para as nossas vidas, o Senhor tem observado a nossa entrega. E o Senhor, quando Ele observava a entrega deles, Ele também sondava o coração deles e sabia qual era a intenção. O Senhor, Ele sabe a intenção do nosso coração. Quando nós colocamos diante do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, a nossa entrega, o nosso amor, a nossa disposição, o Senhor conhece o nosso coração. Ele sonda profundamente a nossa intenção. Por isso, eu quero te dizer que muitas vezes quando a gente para pensar e entender a importância de dizimar, para pensar, agora eu vou ser bem prática com vocês. Quando a gente é sócio de um clube, a gente dá um valor para aquele clube para quê? Para ter uma grama verdinha, cortada, bonita, para ter uma piscina limpa e várias coisas que a gente é beneficiado quando a gente é sócio de um clube. A gente faz aquilo a gente mantém aquele clube para que sempre haja provisão e um ambiente agradável para a gente. Quando a gente oferta na casa do Senhor, a gente está contribuindo para que haja mantimento na casa do Senhor, para que a obra do Senhor cresça. Por isso, nesse momento, sinta a alegria. Aquele que nos visita, aquele que nos acompanha pela internet, não se sinta constrangido em ofertar ao Senhor. Quando eu entendi a alegria, meu coração sempre... eu tenho muita satisfação quando eu oferto na casa do Senhor. Seja no gasofilácio ou através de transferência, há muita alegria. Porque assim eu estou contribuindo como um trabalho de formiguinha para a glória do Senhor. Amém? Agora você pode ofertar e dizimar na casa do Senhor. Coloque-se em pé, meus irmãos. Enquanto isso, nós iremos cantar que Cristo é a única razão de estarmos aqui. Vamos com as palmas. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fim te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. E as palmas. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fim te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei.
Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo, Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Meu bom Jesus. Meu bom Jesus. Ainda de pé, vamos orar? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, obrigada, Senhor, por esse momento maravilhoso. Obrigada por estarmos na Tua casa. Obrigada, Senhor, por Te ofertar a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dízimos e ofertas. Nessa noite nós queremos Te pedir que o Senhor possa consagrar, Senhor, cada oferta que é colocada na Tua casa, para o mantimento da Tua obra, Senhor. Assim como o Senhor observava, Pai, aqueles fariseus, aquela viúva, que o Senhor possa, meu Pai, sondar os nossos corações, que o Senhor possa nos ensinar, nos ajudar, que aqueles que ainda não conseguiram ofertar, que não entenderam, Pai, que o Senhor possa trabalhar nos seus corações, para que eles possam Te ofertar com alegria, Senhor, e que eles possam sentir o mesmo prazer que nós sentimos, e Te ofertar, Senhor, e dizimar na Tua casa. Que o Senhor possa consagrar e abençoar, dar sabedoria àqueles que vão administrar, Senhor. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Ainda de pé, irmãos, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 6. Romanos 6. Amém? Você que está aí observando a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, poderosa, né? Tem poder de falar aos nossos corações. Essa que a palavra de Deus é. Romanos 6, nós leremos dos versos 1 a 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Por quê?
Morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, porque a Tua palavra é viva, e ela tem a condição de nos falar, de nos ensinar, Senhor. E nós agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem falado já conosco nesse culto, o Senhor tem nos instruído. Pedimos que o Senhor continue, Senhor Deus, a falar conosco agora, através da Sua palavra, e que o Senhor possa me usar, Senhor Deus, conforme o Teu querer e a Sua vontade. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos. O tema da mensagem de hoje à noite é justificados para viver em unidade. Nós, quando olhamos para o livro de Romanos, é um livro extremamente teológico, né? O livro de Romanos é um dos livros, talvez, mais difíceis, podemos assim dizer, da Bíblia. Foi o livro que abriu os olhos de um homem chamado Lutero, que era um padre católico, e quando ele leu Romanos, ele entendeu que muitas das práticas, muito daquilo que ele acreditava, muitos dos dogmas que ele tinha ali em mente, não se sustentava. Então, Lutero, embora padre, né, e talvez você diga assim, pastor, mas os padres, eles não leem a Bíblia. Vamos lembrar, irmãos, que em 1500, né, naquela época, nem todos tinham acesso às leituras, embora todos os clérigos assim o faziam, mas nem todos se aplicavam ao estudo, à leitura da palavra de Deus. E o livro de Romanos realmente é um livro fantástico, um livro profundo, doutrinário, nos ensina muitas verdades. Então, a partir da leitura de Romanos, Lutero vai conversar com o Papa, conhecemos então a história, e ali depois vemos a história da reforma, né, protestante, ali iniciada por Lutero. O que nós vemos, irmãos, aqui nesse livro de Romanos, é o apóstolo Paulo escrevendo aqueles irmãos de Roma e combatendo ali algumas das acusações, né, que aqueles irmãos eles estavam fazendo em relação ao que o próprio apóstolo estava pregando. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 8, você vai perceber uma semelhança. Romanos 3, 8, diz assim: por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem, a condenação dos tais é merecida. O apóstolo Paulo aqui está falando de alguns que estão de forma até caluniosa, né, de forma maldosa, dizendo que eles deveriam então fazer o mal para que o bem viesse. Se você observar novamente aqui, Romanos 6, verso 1, ele começa dizendo: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Esse é uma forma dialética, né? E quando eu falo desse termo dialético, é quando o pregador, né, até mesmo a gente aqui costumeiramente fazemos isso, quando nós aqui imaginamos que os irmãos estão fazendo alguma pergunta, e muitas vezes eu faço isso, eu falo, então você pode perguntar tal coisa, aí eu mesmo respondo aqui. Isso é uma maneira dialética de trazer uma mensagem, a pregação. E o apóstolo Paulo, em Romanos, ele está falando de forma até dialética com aqueles irmãos, porque ele está combatendo algumas das críticas que ele tinha que enfrentar ali. Uma delas era a crítica a essa doutrina da graça, de que a graça era suficiente para cobrir pecados,
que, embora pecadores, nós poderíamos confiar no poder da graça de Deus. Mas algumas pessoas não entendiam muito bem isso e criticavam Paulo e diziam que ele estava falando, olha, tá bom, então quer dizer que agora tem a tal da graça, então nós podemos pecar à vontade, porque a graça de Deus é suficiente. E isso não era assim que Paulo estava ensinando a igreja, não era isso o objetivo do apóstolo. Mas o fato, irmãos, é que nós, nesse texto, nós podemos aprender sobre um tema, que é o tema justificação, né? Estávamos falando sobre isso, inclusive, lá na nossa classe de integração, e quando falamos sobre justificação, esse termo ele vem da raiz justo, né? E essa palavra justo, o que é essa palavra justificação, né? Uma palavra justo, ela nos ensina, o que isso tem a ver com a nossa vida? Pastor, eu ouvi dizer, o pastor disse hoje pela manhã, olha a dialética aqui, né? O pastor disse hoje pela manhã que nosso tema aqui no mês é unidade, estamos falando sobre unidade. Agora o pastor está falando sobre justificação para viver em unidade. O que isso tem a ver? Eu quero dizer para você, meu irmão, que isso tem tudo a ver com a nossa vida. Nós somos justificados por Deus. E o que isso significa, que nós somos justificados? Isso significa que Deus nos torna justos. Deus olha para você, embora você seja pecador, embora você seja uma pessoa que merecesse, todos nós merecemos o inferno, não há ninguém aqui que possa levantar a mão e diga, eu mereço o céu. Ninguém pode dizer isso, porque todos nós, como pecadores, estamos destinados, né, ao inferno. Romanos, capítulo 3, versículo 23, é um versículo bem conhecido, mas você pode olhar aí na sua Bíblia. O texto diz, porque todos pecaram e destituídos estão, afastados estão da glória de Deus. Ou seja, não há uma pessoa que não peque, não há uma pessoa que esteja tão próximo de Deus porque é justo, porque não peca. E, como consequência disso, tem um outro versículo que talvez você tenha de cabeça, Romanos 6, 23, que diz o seguinte, que o salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, ou seja, se todos nós somos pecadores, Romanos 3, 23, o texto diz isso, e o salário do pecado é a morte, então não haveria para nós condição de nos aproximarmos de Deus. Mas a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor nos justifica. E aqui nós aprendemos, então, o apóstolo Paulo está falando sobre a doutrina da justificação. Eu e você, nós somos justificados e podemos ser justificados em Cristo. E nós somos instruídos a respeito disso. Aliás, quando nós vemos aqui o verso 3, diz assim, Romanos 6, 3, diz, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. E aqui nós vemos, inclusive, um simbolismo do batismo, não é? Nós teremos batismo aqui no mês que vem, né? Estamos aí nos preparando para isso, né? Vamos ter aqui uma grande festa nesse batismo. Aí tem já pessoas perguntando, né? O pessoal aí está me perguntando, pastor, como é que vai ser esse batismo? Eu creio que vai ser uma vitória, uma bênção, vai ser uma alegria muito grande aqui. Hoje estava lá com o pessoal da integração mostrando algumas fotos dos batismos anteriores que eu fiz, não aqui na Igreja Batista de Vila Moraes, estava mostrando para eles, já estavam animados, né? E a gente falando, ó, batismo é festa, batismo é alegria. Mas o batismo, quando nós temos ali as pessoas dentro da água e elas descem a água, há um simbolismo. Quando essas pessoas elas estão descendo a água, elas estão representando que elas foram sepultadas em Cristo. E elas foram sepultadas dessa antiga vida, dessa antiga forma de viver, há um simbolismo. Quando elas saem da água, quando elas levantam da água, elas estão representando, simbolizando que elas estão agora vivendo uma nova vida em Cristo. Glória a Deus por isso.
Esse é o simbolismo do batismo. Por isso, Paulo pergunta: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Então, irmãos, é responsabilidade de todo cristão viver de modo digno da sua nova posição em Cristo. Nós somos responsáveis de compreender a nossa posição. Nós precisamos saber que nós somos justificados. Pastor, mas o pastor falou já disso, de ser justificado, mas o que isso significa? Deus, Ele nos considera justos. Deus, Ele olha para você, meu irmão, e Ele vê um justo. Amém? E aí você vai dizer assim: pastor, tá bom, mas isso muda o que na minha vida? De fato, irmãos, quando nós olhamos aqui, eu quero convidar você a voltar um pouquinho a sua Bíblia no capítulo 5, Romanos 5. E você vai ver assim, a partir do verso 6, Romanos 5, 6, diz assim a palavra do Senhor: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. E aqui nós entendemos um tema muito presente nesse livro de Romanos, que é o tema ira de Deus. A humanidade, por ser pecadora, a humanidade, por ser pessoas que estão vivendo à margem de Deus, longe de Deus, a Bíblia diz que Deus tem pela humanidade ira. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Deus, Ele nos olha através de uma lente. Eu brinco lá na classe de integração que essa lente é uma lente vermelha. Deus, Ele nos olha com a lente do sangue de Jesus. E Ele nos vê como justos. Por causa de nós? Não, por causa da cruz. Por causa de Jesus. Pelo que Cristo fez por nós. Por isso que Romanos 5, verso 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então nós agora não vivemos mais em oposição a Deus. Nós não vivemos mais como aqueles que são inimigos de Deus, mas nós temos paz com Deus. E o texto diz, continua, Romanos 5, 1, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz, ela vem através de Jesus. Ela vem pelo ato de Cristo na cruz. Eu entreguei minha vida a Jesus, eu reconheci Ele como meu Senhor e meu Salvador, então agora eu tenho paz, porque Deus, Ele me olha como um justo, Ele não me olha mais como um ímpio, Ele não me olha com o olhar da ira, mas a humanidade, irmãos, a humanidade, ela está debaixo da ira de Deus. Talvez você tenha olhado e visto, e não tem nenhum problema de falar isso aqui, inclusive diante do YouTube, né? Talvez você tenha olhado e visto hoje a parada gay, né? Muitas pessoas indo lá para Paulista, celebrando ali o orgulho gay, o orgulho das causas LGBTQI+, né? E isso é um tema muito sensível para nós, igreja, porque há pessoas que não querem falar, e pastores têm medo de falar sobre isso nos púlpitos, né? E quando falam, alguém recorta, joga lá na rede social, e temos visto isso essa semana inteira, eu vi isso até pastores mesmo de igreja, gente que se diz cristão, recortando, fala de cantores, de Fernanda Brum, de Ana Paula Valadão, colocando lá, essas pessoas aqui, elas têm discursos de ódio, elas têm discursos de preconceito. Irmãos, a humanidade, ela está perdida. Olha o que a Bíblia diz aqui, a humanidade, nós somos salvos da ira de Deus. Nós em nós mesmos não temos bem algum. Não temos bem algum. E aí eu vou falar assim, pastor, o problema é o pecado, a questão lá da homossexualidade ou do homossexualismo. Agora até isso, né?
Agora tem problema em falar é homossexualismo, não pode falar homossexualismo, é homossexualidade. Homossexualismo é preconceito. Até isso temos que usar os termos adequados. Mas, enfim. Então, o problema é esse pecado, é outro pecado. Todos os pecados, irmãos, todos os pecados afastam as pessoas de Deus. Não há pecadinho nem pecadão. O pecado desse pecado é maior que o outro. Não, todos os pecados afastam as pessoas de Deus e o mundo jaz no maligno. As pessoas estão afundadas nos seus pecados. Mas nós, enquanto povo de Deus, precisamos saber que nós somos justificados da ira. Nós somos justificados porque o Senhor, através do seu sangue, lá na cruz, morreu por nós, entregou a vida dele por nós. E o que nós, então, temos como responsabilidade? Em primeiro lugar, nós precisamos entender aqui algumas atitudes do cristão, né? E eu quero mencionar pelo menos 4 atitudes do cristão em detrimento dessa realidade da justificação e que nos permite, de fato, vivermos unidos com Deus e com o povo dele. Em primeiro lugar, a primeira atitude que nós precisamos compreender é que nós não podemos ignorar. Se você observar aqui Romanos capítulo 6, versos de 1 em diante aqui, nós vemos o apóstolo Paulo chamando a atenção dos seus ouvintes. Até o versículo 5, ele vai chamar a atenção de que essas pessoas aqui, elas têm uma nova natureza. Elas precisam compreender, elas não podem ignorar. Diz o texto bíblico aqui, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A palavra-chave aqui nesses primeiros 5 versículos é: ou vocês não sabem. E eu quero traduzir isso aqui de: você precisa saber, você não pode ignorar essa realidade. Você nasceu de novo, você foi regenerado, você tem uma nova vida, você foi sepultado daquela vida antiga com o mundo, agora para uma nova vida com Cristo. Isso é uma nova postura, e quanto servos de Deus nós precisamos saber, não podemos ignorar. Isso é bênção de Deus em nossas vidas, e nós precisamos de fato ser diferentes desse sistema do mundo. Isso, irmãos, por mais que isso pareça simples, não é simples. A gente vive constantemente sendo pressionados, né, onde quer que a gente passe, onde quer que a gente esteja, a, de certa forma, nos alinharmos, né, e falarmos a linguagem comum que o mundo tem dito e entrarmos no politicamente correto. Mas a igreja do Senhor Jesus, irmãos, ela é chamada para fazer a diferença, né? Ela é chamada, aliás, se você ver aqui em Romanos capítulo 12, podíamos aqui só falar sobre isso em Romanos, né? Romanos 12, 1, o chamado para a igreja do Senhor é o chamado à metanoia, é o chamado à mudança de mente, não é? Se você ver, abre a sua Bíblia aí, Romanos 12, 1, é um texto bem conhecido. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é um chamado à mudança de mente, à metanoia. É um chamado a, de fato, nós fazermos a diferença nesse mundo e não nos amoldarmos ao padrão do mundo. Pastor, mas eu sou mãe, e eu não posso obrigar a minha filha
a engolir goela abaixo o que eu penso, o que eu acredito. Eu sou pai, eu não posso obrigar o meu filho. Meu irmão, você não pode obrigar ninguém a nada. E nem Deus obriga ninguém a nada. Mas nós precisamos ter posições. Eu respeito a posição do outro, eu respeito o que está sendo dito ali fora, eu respeito as pessoas. Isso é muito importante, né? Respeitar de verdade, não é respeitar de forma desrespeitosa. Eu respeito a posição do outro, eu sei conviver, aprendo a conviver com as pessoas, independente das crenças religiosas, independente do que elas pensam, independente da postura, mas eu preciso ter uma posição na minha vida. E qual é a tua posição? Ai, pastor, eu não sei, porque eu estou em cima do muro. Então você não mudou. Nós precisamos ter posição, irmãos. Nós precisamos nos posicionar enquanto igreja. E o que a igreja pensa a respeito desses assuntos? Ah, eu não posso falar porque eu estou no politicamente correto. Nós precisamos falar assim, nós precisamos nos posicionar assim, na nossa casa, na nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos filhos, para os nossos parentes. Nós precisamos ser aquelas pessoas que de fato foram sepultadas para esse antigo modo de viver e que agora vivem uma nova vida em Cristo e que são justificadas por Ele e vivem dessa maneira e acreditam nisso de fato, vivem essa nova postura. Em segundo lugar, nós precisamos não apenas saber, não apenas não ignorar, mas nós também precisamos considerar. Olha o que diz aqui Romanos 6, do verso 11 em diante. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Ah, eu penso assim mesmo, eu sou assim porque é a minha vontade, porque é a minha carne, né? Eu tenho que atender os meus desejos. Irmãos, se nós atendermos os nossos desejos, ai de nós, tadinhos de nós. Porque nós vamos sofrer muito. Se nós atendemos os nossos desejos, ai, pastor, eu preciso dar vazão aos meus desejos. Meu Deus, o que será de nós se dermos vazão aos nossos desejos? Né? A gente, quando tem a oportunidade de conversar com os casais, muitas vezes a gente ouve assim, né, dos esposos, das esposas, pastor, o meu desejo é matar o meu marido. De vez em quando tem umas irmãs que têm esse desejo mesmo, verdadeiro. Imagina se dermos vazão aos nossos desejos, quantos assassinos teremos aqui? Meu Deus, né? Então, essas coisas a gente brinca, mas a gente precisa levar a sério que nós não podemos dar vazão aos nossos desejos. Pelo contrário, nós precisamos submeter os nossos desejos a Deus. Nós somos chamados a buscar que Cristo reine sobre os nossos desejos. É abrir mão da nossa vontade, né? Isso é o grande desafio dos evangelhos, inclusive, né? Nós entendermos que, em primeiro lugar, nós somos convidados, Mateus 4, né, lá no vinde após mim, né? Depois nós somos desafiados, né, a segunda grande comissão lá de Mateus, é o vinde a mim, Mateus 16, vinde a mim. E lá a terceira e última grande comissão, Mateus 28, a gente aprende que o Senhor diz, ide, mas precisamos então passar por esses degraus da maturidade, né? É o vinde após mim, é o vinde a mim, para depois chegar no ide. E é assim que nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, compreendendo que não é a nossa vontade, é a vontade de Deus em nós. Nós devemos estar submissos a essa vontade, de fato. Entregar a nossa vida a Jesus custa, né? Jesus, lá em Mateus 14, ele vai dizer, vinde após mim, né? E vocês entreguem, né, a vida de vocês, toma a cruz e siga-me. Né? É um desafio grande para nós, né? Tomar a cruz significa eu abrir mão da minha própria vida, eu entregar a minha vida a Jesus para seguir a Ele. E por isso que Jesus diz, quem quiser ganhar
essa vida, vai perder. Mas quem estiver disposto a perder essa vida por minha causa, esse vai ganhar a vida. Então, no reino de Deus, quando nós seguimos Jesus, os valores são um pouquinho diferentes. Em terceiro lugar, nós somos convidados a nos oferecer, essa atitude também que o cristão é convidado a parar e observar. Romanos capítulo 6, verso 13, aqui em diante. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. É o outro desafio, a outra atitude que nós temos, uma vez que nós compreendemos que somos justificados verdadeiramente em Cristo. Nós somos desafiados a oferecermos a nossa vida a Cristo. E esse termo aqui, paranateite, do grego, significa apresentar-se, dar, doar, oferecer, entregar aquilo que o próprio Deus te deu. Olha que interessante. Eu ofereço aquilo que o próprio Deus me deu. Por quê? A sua vida não é tua. Né? Aí você vai dizer assim, lá, e eu nem vi, vou ver a reportagem, estou curioso para ver a reportagem, né? Como foi essa parada gay. Mas é muito comum a gente ver nas paradas e nesses movimentos, as pessoas colocando cartazes, meu corpo, minhas regras. Não é? Já viu essa frase? Comum, né? Meu corpo, minhas regras. Mas o problema é que não é o seu corpo. Então, se não é o seu corpo, é a regra de quem é o dono do corpo. E o dono do corpo é o Senhor. Ele nos deu, Ele nos permitiu usar esse corpo aqui por um período. Não é? Talvez você não goste muito do seu corpo. Ah, pastor, eu poderia ser um pouquinho assim, um pouquinho assado, poderia ter um nariz um pouquinho diferente, né? Eu poderia perder essa barriguinha aqui, Talvez você não goste muito, mas foi o corpo que Deus te deu, né? E como diz aquela música da Ana Paula Valadão, aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Obra-prima de Deus. Ele fez você desse jeito. Por isso você precisa aceitar, né? Porque lá no céu, eu acho que a gente não vai se reconhecer pelo corpo. Eu tenho essa impressão, né? Jesus, depois da ressurreição dele, ele vai até os discípulos e os discípulos não o reconhecem, né? Porque o corpo dele foi transformado, teve o corpo glorificado. E a palavra do Senhor nos diz, 1 Coríntios 15, por exemplo, nos fala que nós teremos nossos corpos transformados, assim como o corpo de Cristo foi transformado. Né? Então, quando Jesus vier para buscar a igreja dele, né, no piscar de olhos, nós teremos o nosso corpo transformado. Então, eu vou olhar para o meu irmão e falar que você é o Ivanil. Ô, irmão Ivanil, você está diferente, hein? O irmão já era chique, mas está mais chique ainda. Que bênção, que bênção. Teremos até novos nomes, né? Tem gente que não gosta do nome que recebeu do pai e da mãe, vai ter um nome dado por Deus. Então, esse corpo que nós usamos nesse momento, é um corpo temporal, ele é por um período, ele é um corpo dado por Deus, permitido por Deus para nosso uso momentâneo. E as regras são de Deus. Não é meu corpo, minhas regras. É corpo de Deus, regra de Deus. Por fim, meu irmão, eu quero convidar você a perceber aqui no verso 12, e a palavra do Senhor nos fala aqui, a não permitir. Né? Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. E quando eu falo de não permitir, aqui é de você fazer todo o esforço para lutar contra o pecado. Essa não permissão é você dizer, eu não aceito
conviver mais com esse pecado na minha vida. Eu não aceito mais aceitar. Eu não aceito aceitar. Olha só, eu não aceito aceitar conviver com esse tipo de ideia, com esse tipo de postura, com esse tipo de pecado. Eu não aceito isso mais. Eu rejeito, eu digo não a partir de agora. Mas para fazer isso, irmãos, é preciso ter coragem, é preciso ter ousadia, é preciso fé. Porque, naturalmente, nós vamos sendo inclinados às nossas próprias vontades e, naturalmente, vamos vivendo uma vida apartada de Deus e longe do Senhor, longe da igreja de Cristo, e isso naturalmente nos levará à nossa falta de unidade, né? Falta de união. Eu sou salvo, né? Porque eu entreguei minha vida a Jesus. Eu entreguei minha vida a Jesus, por isso eu posso, né, dizer que eu sou salvo. Se você entregou sua vida a Jesus, se você confiou aquilo que Cristo fez na cruz por você, você também tem essa salvação. Né? Isso não é palavra do pastor, não é palavra de igreja. Aliás, quero voltar lá em Romanos 10. Esse texto eu vou repetir muitas vezes aqui, até que os irmãos guardem. Romanos 10, você puder, abra a sua Bíblia aí. Diz assim, versículo 9 e 10. Já que estamos em Romanos, né? Diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Então, essa é a palavra de Deus. Se você entregou sua vida a Jesus, se você de fato confiou nele, você é salvo, né? Você tem a salvação. Isso é maravilhoso, porque é o que diz a palavra do Senhor para você. E uma vez que você entrega a vida a Jesus, a palavra do Senhor diz que você é justificado, você é considerado justo. E a partir dessa justificação que nós falamos aqui nesse culto, bastante, você passa a viver um novo padrão de vida, um novo jeito de viver. E esse é o desafio que a mensagem de hoje quer trazer para a Igreja Batista de Vila Moraes, para você que nos ouve aqui presencialmente, você que está nos acompanhando aí online, que você seja desafiado a viver dessa nova maneira, justificados para viver em unidade. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai amado, eu agradeço ao Senhor porque nessa noite temos a oportunidade de nos deparar com a sua palavra, e a tua palavra, Senhor Deus, nos instrui que de fato somos livres da ira, livres, Senhor Deus, da culpa, uma vez que somos justificados pelo Senhor. E, Senhor Deus, sabemos que isso é uma bênção, é uma alegria para nós, sabemos que somos considerados um povo justo, mesmo, Senhor Deus, sendo pecadores, mesmo sabendo que o pecado nos afasta de Ti, mas é pela graça do Senhor, é pela Tua misericórdia, Pai, que nós somos justificados. Senhor Deus, sabemos que é através também da justificação que nós podemos ter paz com o Senhor, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que não é uma paz que é assinada num tratado, é uma paz que vem do alto, uma paz que vem do Senhor, uma paz que inunda o nosso coração. Muito obrigado por isso, Pai amado. Obrigado, Senhor Deus, porque temos a oportunidade de refletir sobre aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Nós agradecemos, Pai amado, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Antes de cantarmos o cântico aqui final, nós temos um aniversariante conosco aqui, irmã Flávia, está fazendo aniversário. Tem mais alguém fazendo aniversário hoje? Só a irmã Flávia? Irmã Flávia, vem aqui, por favor. Vamos orar pela nossa irmã, aproveitar que ela está aqui. Que bênção, né? Só não vou perguntar quantos anos. Mas, irmãos, tendo uma das mãos à frente aqui, vamos orar pela nossa irmã, agradecer ao Senhor por ela.
Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela vida da nossa irmã Flávia. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado dela, dado a ela, Senhor Deus, mais um ano de vida. Estendemos nossas mãos, pedindo, Senhor, a Tua bênção sobre a vida dela, que o Senhor continue, Senhor Deus, a operar os Seus propósitos, Senhor Deus, na vida, na família, através dos filhos, familiares. Cuida da Tua serva, meu Pai. Nós agradecemos, Senhor Deus, por esse dia tão feliz, esse dia tão alegre, onde a nossa irmã pode completar mais um ano de vida, e que o Senhor dê a ela muita saúde, muitos e muitos anos de vida aqui, em comunhão com os nossos irmãos, com essa igreja. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe, viu, irmã? Parabéns. Irmã Flávia e irmão Marcelo são bênçãos aqui na nossa igreja, família abençoada. Louvar o Senhor. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois às vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado, deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sou os braços de Jesus, posso amar, perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois das vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado, deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus, posso amar, perdoar, posso amar, perdoar. Amém. Vamos orar encerrando então esse culto.
Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por esse culto, Pai. Como é bom estar na sua casa, como é bom, Senhor Deus, podemos compartilhar da sua palavra, ouvir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Como é bom, Senhor Deus, estar nessa comunhão, estar em unidade como igreja do Senhor. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue a guardar os nossos irmãos. Alguns irmãos estão voltando de viagem, Senhor Deus, desse feriado prolongado. Que o Senhor possa guardá-los, que eles possam chegar aqui em paz, protegidos pelo Senhor, Pai. Agora que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com o seu povo aqui presente, o seu povo espalhados pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado, deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus, encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar, deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus, posso amar, perdoar.